Abramos nossas Bíblias em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Vamos ler esse texto bíblico. Eu tinha interrompido uma série de mensagens sobre o Espírito Santo, e eu estou retomando por alguns domingos essa mensagem. Depois eu volto com uma sequência de novas mensagens, e eu volto com uma sequência do Espírito Santo. De tempos em tempos teremos mensagens sobre o Espírito Santo, de forma que nós vamos percorrer todo o livro de Atos esse ano. Todo o livro de Atos esse ano. Então, Atos capítulo 5. Nós lemos assim: Atos 5, versículo 1 diz assim: um homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou uma mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Por quê? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Que Deus nos revele a sua palavra, amém? Meus amados, quem aqui já passou pela circunstância de fazer uma coisa boa e ainda ser recriminado? Quem aqui já passou pela circunstância de fazer uma coisa boa e alguém ainda jogar na sua cara que você não deu o seu melhor? Quem aqui já passou por um momento em que você fez uma coisa o melhor que você podia, e no final das contas parecia que você estava em dívida, parecia que você não tinha feito nada? Quem aqui fez uma coisa boa e no final a impressão que você tinha era melhor não ter feito nada? Esse é o caso aqui. O caso aqui é de um casal chamado Ananias e Safira. Baixa só um pouquinho, Felipe. Esse casal, eles fizeram algo muito bom. O que eles fizeram? Eles deram uma oferta para a igreja. Eles colocaram aos pés do apóstolo o resultado da venda de uma propriedade. Até esse ponto nós vemos algo muito bom. É um dinheiro que seria usado para ação social, para o evangelismo, para missões, para a proclamação do nome de Deus. Mas diz o texto que eles deram parte da propriedade e disseram que haviam dado todo o dinheiro da propriedade. E diante dessa atitude,
de um discurso diferente da prática. Diz o texto que Pedro fala com o marido dela e ele morre subitamente. Pô! O Senhor não faria isso novamente, que não teria cemitério na cidade para tanta gente. Enterrar está difícil na nossa cidade. Mas logo depois, meus irmãos, 3 horas depois, chega a mulher. E aí Pedro pergunta: vem cá, o dinheiro todo da propriedade está aqui? E ela fala: tudinho, foi sair, ó. E Pedro fala: olha, o pessoal que enterrou teu marido está aí, vai te enterrar também. E ela, puf, cai morta. E eles também sepultam Safira. Qual foi o problema? Afinal de contas, a mulher dá uma oferta e ainda morre. O homem dá uma oferta e ainda morre. Qual foi o problema? O que eles fizeram de tão errado assim? O problema é que quem avaliou o gesto deles não foram os homens, foi o Espírito Santo. O problema é que quem estava avaliando o gesto deles não tinha a compreensão falha que eu tenho, em que eu olho um gesto e falo: poxa, que gesto legal, que gesto bom, que gesto agradável. Quem avaliou a vida deles foi aquele que sonda os corações, aquele que avalia realmente o que foi feito, aquele que sabe a realidade dos fatos. Pastor, o Espírito Santo é mais exigente do que nós. É isso mesmo. A gente olha para uma pessoa, tem defeitos e acertos, e às vezes os acertos nos agradam, e a gente fica com a sensação de que a pessoa está fazendo tudo que podia. Mas o Espírito Santo sabe exatamente o que requer de você, o que espera de você, o que você pode fazer da sua vida, o quanto você pode impactar alguém. Ah, meus amados, Deus de alguma maneira está mostrando como Ele encara nossas atitudes. Ele estava mostrando que não vê como o homem vê. Ananias e Safira doaram parte da propriedade, mas disseram que doaram tudo. Por quê? Volta no capítulo 4 de Atos, no versículo 34 nós lemos: não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terra ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. O que aconteceu com Ananias e Safira é que uma mania tomou conta da igreja. Eles perderam a paixão por essa vida na terra. Eles começaram a encarar essa vida apenas pela ótica do céu. Então eles pararam de querer ter um monte de apartamento, um monte de casa, um monte de carro, um monte de móveis sofisticados, um monte de celular com um monte de tecnologia. Eles simplesmente viviam com o que precisavam. Agora a cabeça deles era: o que eu posso fazer pelo reino? E eles começaram a vender propriedade, ia pegar o dinheiro e falar: olha, eu tenho minha casinha aqui para viver, tá bom, o resto toma aqui, ó, é para a obra de Deus, é para a igreja avançar, é para o reino de Deus avançar. E aí veio Barnabé, pegou uma área nobre em Chipre, uma área caríssima, vendeu, pegou o dinheiro todo e colocou aos pés dos apóstolos. Aí Ananias e Safira disseram: está todo mundo fazendo, nós vamos ter que vender também. E eles foram e venderam, mas combinaram: vamos dar um pedaço, vamos reter o outro. E aí, quando ele chega para a igreja, ele fala: aqui está também a nossa propriedade. Ele está mentindo, ele não está declarando a realidade. Eles estão falando isso porque eles querem notoriedade, eles querem aplauso, eles querem reconhecimento das pessoas, mas Deus os vê e os condena. O apóstolo Pedro diz:
vocês mentiram a quem? Não foram aos homens, vocês mentiram ao Espírito Santo. Meu amado irmão, o Espírito Santo está te avaliando. O Espírito Santo está olhando para a sua vida. O Espírito Santo está vendo cada gesto seu. Ele está apreciando e avaliando como você vive a sua vida. Não se engane. Você está no meio da multidão e você faz uma coisa, faz outra, e vive lá fora uma coisa, aqui na igreja outra, e você pensa que Deus não está nem aí. Deus está muito aí. O Espírito Santo nos acompanha. Ele vai com a gente aonde a gente faz alguma coisa boa ou ruim. Ele se entristece conosco, diz a Bíblia, ou ele se alegra conosco. Não tem jeito. Deus está acompanhando os seus passos. E por isso eu quero hoje falar 4 coisas sobre a avaliação do Espírito Santo em nossa vida. Primeiro, sobre a avaliação do Espírito Santo, é preciso dizer que você nunca fará o seu melhor se fizer as coisas por obrigação. Você nunca fará o seu melhor se fizer as coisas por obrigação. Meus irmãos, Ananias e Safira viram todo mundo vendendo a propriedade. Um vende e doa o dinheiro, o outro vende e doa o dinheiro, o outro vende e doa o dinheiro. Eles falaram: caramba, só a gente que não fez ainda, nós vamos ter que fazer. Eles se sentem obrigados, mas o coração não queria. O coração não desejava. Eles fizeram porque ficava muito chato, todo mundo fazendo e eles não. E aí no versículo 4, a gente lê assim: ela não lhe pertencia, e depois de vendida a propriedade, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Pedro está dizendo: querido, o dinheiro era seu, ficasse com ele, a vida era sua, fizesse o que quisesse com ela. Deus não está querendo que ninguém faça por obrigação, Deus está querendo que você faça por amor. Ah, pastor, vou liderar a célula porque me obrigaram. Não, não lidere por obrigação não. Ah, pastor, vou trabalhar na igreja porque está todo mundo trabalhando, fica chato. Não, querido, Deus não está querendo que você faça alguma coisa aqui na igreja por obrigação. Sabe por quê? Porque quando fazemos por obrigação, isso tem prazo de validade. Tudo que você faz por obrigação, vai ter um dia que você vai ter acúmulo de chateação. E aí, você vai abandonar aquilo que você começou, você vai deixar de lado aquilo que Deus te entregou. Queridos, todos doavam. Barnabé doou. Talvez eles queriam se comparar com Barnabé. Ele está tirando muita onda, todo mundo aplaudindo ele. Nós também queremos esse aplauso. Não é só para Barnabé não. Eles foram lá, aqui ó, também doamos tudo. Queridos, me fale uma pessoa que marcou o mundo fazendo algo por obrigação. Me fale uma pessoa que mudou a história por obrigação. Mas eu te falo um monte de gente que mudou a história por paixão. Eu te falo de Mahatma Gandhi, que chegou para a Inglaterra e falou: aqui ó, nós não vamos ser escravos de vocês, mas nós não somos bicho para pegar em arma e matar vocês. Nós vamos fazer a nossa revolução pacífica. Se quiserem nos matem, mas escravos não seremos. E aquele homem marca a libertação da Índia. Eu poderia falar de Martin Luther King, que depois de episódios em que pessoas são expulsas de ônibus de lotação, depois de episódios em que pessoas são humilhadas em restaurantes, simplesmente pela cor da sua pele ser negra, depois de ver jovens sendo mortos, simplesmente porque sua pele era negra, Martin Luther King começa um movimento para que as pessoas tivessem raiva umas das outras, para que os brancos fossem mortos, não, para que houvesse amor, independente da raça, porque todos somos raça humana, todos somos criação de Deus. E então, ele faz um grande discurso,
I have a dream, no qual ele diz: eu tenho um sonho, que um dia as minhas filhas não sejam avaliadas pela cor da sua pele, mas pelo caráter da sua vida. Não tem um lugar nos Estados Unidos que não tem homenagem a Martin Luther King. É a Avenida Martin Luther King, é Rua Martin Luther King, é Memorial Martin Luther King, é Praça Martin Luther King, é Prédio Martin Luther King. Você chega no aeroporto, toda vez que eu vou no aeroporto lá nos Estados Unidos, eu passo e eu vejo lá uma homenagem a Martin Luther King, exposição de Martin Luther King. Mudou a história, um pastor de uma igreja simples, mas que decidiu fazer alguma coisa por paixão, não por obrigação. Ah, meus irmãos, o que falar de Madre Teresa, que um dia um requintado, um nobre, viu Madre Teresa limpando aquelas feridas, aquele negócio fedido, aquele negócio carregado de uma pessoa carente. Ele olhou aquilo, teve um nojo danado e falou assim: ô Madre Teresa, eu não faria isso por dinheiro nenhum desse mundo. E ela disse: nem eu. Por dinheiro não. Por dinheiro, isso aqui, por dinheiro não. Por obrigação não. Eu faço por paixão. Eu faço por amor. É interessante quando Benjamin Franklin, um estudioso, um cético, um ateu, e ele frequentava as reuniões do grande avivalista do século XVIII, Whitefield. E um dia foram perguntar a Benjamin Franklin e disseram: por que você assiste uma pregação de algo que você não crê? E Benjamin Franklin responde: é verdade que eu não creio, mas ele crê. O que fazia Whitefield às 6 horas da manhã pregar para multidões de 10, 6, 12, 15 mil pessoas? O que fazia esse homem ir para um lugar frio como a Inglaterra e anunciar o poder de Deus? Encantava Benjamin Franklin. E aquele estudioso, aquele ateu, ia para lá e dizia assim: eu não acredito, mas esse cara acredita, porque olha como ele fala. Por que ele acredita? Eu quero entender por que ele acredita. Ninguém convence ninguém de sua fé se não for por paixão. Tudo que você faz na igreja hoje, que você vive reclamando, que você fala: eu não sei se dá para mim, é cansativo, querido, está fazendo por obrigação, hein? Por isso que o prazo de validade está chegando. Eu queria pedir que Deus ateasse fogo na sua vida hoje, para você fazer por amor. Porque se você fizer por amor, ninguém vai te segurar, ninguém vai te impedir. A primeira coisa sobre a avaliação do Espírito Santo é que você nunca fará o seu melhor se for por obrigação. Segundo, quanto à avaliação do Espírito Santo, você nunca fará o seu melhor se fizer as coisas sem a correta motivação. Você nunca fará o seu melhor. Por que Ananias e Safira estavam agora ofertando alguma coisa? Sabe por quê? Porque eles queriam aparecer. Porque eles queriam ser comentados, porque eles queriam dar o testemunho no boletim da igreja, e eles achavam que isso ia ficar numa boa. Fica claro que Ananias e Safira queriam prestígio, mas eles acabaram mentindo ao Espírito Santo de Deus. Como diz o versículo 4: para os homens conta muito o que fazemos, para Deus conta muito a intenção do coração do que fazemos. Para os homens conta muito o resultado que apresentamos, para Deus conta muito a intenção do nosso coração para apresentar o resultado. Meus amados irmãos, nós estamos às vezes achando que Deus só está olhando o resultado que damos, e damos um resultado assim mais ou menos legal, porque temos competência, mas Deus está olhando a nossa intenção. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, diz assim:
lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Deus deixou o povo perambulando 40 anos no deserto, antes de entrar na terra prometida, e Deus não queria saber outra coisa a não ser as intenções. Por que você faz alguma coisa para Deus? Por que você faz alguma coisa pela sua família? Por que você fez alguma coisa para uma pessoa carente? Por que você ajudou uma pessoa lá no seu bairro? Qual foi a sua intenção em ajudar aquela moça, aquele rapaz? Deus está olhando as suas intenções. Em 1 Coríntios 4, versículo 5, o apóstolo Paulo nos relata o seguinte: portanto, não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do coração. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Querido, vai ter um dia que eu e você vamos estar diante de Deus. É o julgamento final. E nesse dia você não vai falar assim: eu dirigi aquilo lá, eu ajudei não sei o que lá, eu fiz aquele programa lá, olha, eu ofertei lá, olha, eu entreguei um dízimo lá. Querido, nesse dia Deus não vai mostrar para você apenas o que você fez, vai mostrar as intenções do seu coração. Quando Ele voltar, as intenções, a realidade, a totalidade do fato será exposta. Por que você está aqui? Por que você vai à célula? Por que você faz um curso preparatório para ser líder? Por que você me abraça à porta? Por que você dá a paz do Senhor para os irmãos aqui da igreja? É sincero, é honesto. Deus está querendo saber se você tem intenção boa com a sua família, ou se você tem um discurso bonito, mas sua prática é desleal. Deus está querendo saber se você só trata bem o pessoal aqui, mas quando chega lá fora da igreja, seu apelido é irmão rinoceronte. De tão bravo que você é, de tão feroz que você é. Deus não está impressionado com aquilo que nós podemos nos impressionar. Deus está vendo as intenções, a realidade do seu coração. Você nunca dará o seu melhor para Deus se você não olhar o seu coração. Uma mulher chegou para um pastor amigo meu e falou assim: pastor, estou muito chateado com o pastor. Aí o pastor falou: mas por que você está chateada comigo, minha irmã? Eu estou chateada porque eu trabalho muito mais que a irmã tal, e o senhor elogiou a irmã tal um dia desse. E aquele pastor, amigo meu, super sincero, ele disse: ô irmã, me perdoe, eu não sabia que a irmã fazia para mim, eu pensei que a irmã fazia para Deus. Super sincero. Meus irmãos, eu não consigo ver tudo que você faz, e eu quero te pedir perdão de não incentivar e agradecer a você pelo que você faz nessa igreja. Eu queria te pedir perdão pelos trabalhos que você fez, pelo papel que você catou, pela pregação que você fez, ou pela canção que você entoou, ou pelo projeto que você liderou. Eu não consigo estar nas 600 células. Se eu conseguisse ir a cada célula, talvez uns 4, 5 anos eu visitaria todas. Eu não consigo ver o que você tem feito por amor a essa igreja, por amor a esse Deus. Eu não consigo. Eu te peço perdão, mas eu queria te dizer que Deus, que avalia as intenções e o coração, Ele está vendo, e Ele não vai deixar de te recompensar, mesmo que eu tenha falhado com você.
mesmo que eu não tenha dito, valeu, obrigado, mesmo que eu não tenha te abraçado e dito para você o quanto você é importante, Deus não vai falhar, e Ele vai abrir as janelas dos céus sobre a sua vida, porque vê a intenção do seu coração. Queridos e amados irmãos, Deus quer seu trabalho, sua dedicação, sua oferta, seu envolvimento na visão da sua igreja, mas Deus não abre mão do seu coração, das suas reais intenções. O que Deus vê no seu coração hoje? O que Deus vê no seu coração? Sabe quem são as pessoas que ficam pulando de igreja em igreja? São aquelas que dão lugar às suas feridas. Uma pessoa saiu da nossa igreja, a igreja não estava boa para ela, já passou por 4 igrejas. Deixa eu te perguntar, o problema era da igreja? Não, querido. Pessoas feridas procuram ferir, pessoas feridas ferem, e não vão se encaixar em lugar nenhum, porque elas não estão vendo as intenções do coração. Ao procurar uma igreja, a primeira premissa é o caráter, a segunda premissa é a teologia, e a terceira premissa é a visão. A visão da igreja é muito boa, a teologia é muito legal, se não tem caráter, vai detonar tudo. Porque até uma pessoa que tem uma teologia mais ou menos, se tem caráter, ele admite que a teologia não está boa e nem muda, ele deixa ser ajudado, porque ele tem caráter. Irmão, não deixe os seus ferimentos roubar de você a sua fé, a sua vontade de servir, a sua paixão pelos seus irmãos. Provérbios 4:23 vai dizer: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarde o seu coração, irmão. Peça para Deus: Senhor, sonda o meu coração, como fez Davi. Senhor, se há algum caminho mau na minha vida, me mostra, Senhor. Você nunca dará o seu melhor se você não tiver na sua vida uma avaliação da sua intenção. Você nunca dará o seu melhor se você não souber que você não deve fazer as coisas por obrigação, mas por paixão. Mas em terceiro lugar, quanto à avaliação do Espírito Santo, você nunca fará o seu melhor se fizer sem submissão. Ananias e Safira estavam diante dos apóstolos, irmãos. Não estava diante do Josué não, meu irmão. Não estava diante do Hans, do Tiago não, meu filho. Ananias e Safira estavam diante daqueles homens que andavam com Jesus, os homens que receberam a unção de Jesus. Todos os enfermos pelos quais eles oraram foram curados. Uma unção que nunca nenhum outro homem teve, foi a unção que Deus deu aos apóstolos. Irmãos, aqueles homens, eles sentavam com Jesus para lanchar, Jesus comendo um pedaço de peixe, aí Pedro falava assim: ô Jesus, está gostoso de sair, me dá um pedaço aí. Jesus: tá bom, toma aqui, Pedro. João estava bebendo uma água, numa fonte lá, bebendo uma água e tal. Jesus chegava: Pedro, me dá um copo aí. Aí no mesmo copo, sem lavar, sem detergente, toma aí, Jesus. Pegava água, Jesus bebia. Você tem noção do que é isso? Eles deitavam no chão de vez em quando, assim, ó, para olhar as estrelas. Todo mundo deitado. Sapato furado não, né? Imagina que você deitar para olhar o luar e bater papo, e um dos caras que está falando ali não é nada menos do que o Filho de Deus. Mas Ananias e Safira mentiram para eles. Você nunca vai dar seu melhor para Deus se você não entender o conceito da submissão, se você não entender a autoridade sobre a sua vida. Tem muito filho
que não respeita seus pais, e você não rompe na vida, você não avança na vida. Querido, eu tenho 47 anos, e não houve nenhum ó, o que me chateia profundamente. 47 anos, mas até hoje o meu pai tem inferência na minha vida, ingerência na minha vida. A minha mãe interfere na minha vida, me dá opinião na minha vida. É claro que depois de 47 anos, acumulando uma gama de experiências, hoje tendo uma visão de Deus para a minha vida, eu não obedeço a tudo que eles pensam, mas eu sempre vou ouvir. Sabe por quê? Porque é meu pai, é minha mãe. Tem filho que, porque o pai não pode dar para ele alguma coisa, falhou com ele numa fase da vida, ele aproveita disso. Para quê? Para pressionar o emocional desse pai e dessa mãe, para poder extorquir, para poder tirar vantagem, tirar mais dinheiro, tirar mais mesada. Ele tenta lembrar os pais a culpa que já os aflige. Querido, é injusto isso, é falta de submissão. Há pessoas que nunca se enquadram em igreja nenhuma, porque elas não conseguem olhar para alguém e falar assim: é meu pai espiritual, é meu líder, posso não concordar, mas estarei com ele. Não consegue ir para a célula e falar assim: eu sei mais do que o líder da célula, mas não tem problema, eu vou ajudá-lo a crescer. Eu serei trampolim para o salto dele, eu serei uma escada para a subida dele, eu serei uma força para a vida dele. Mas aquele é o líder da célula, e eu entendi o conceito de submissão. Meus amados irmãos, veja que nenhuma oração deles para a cura daqueles apóstolos deixou de ser atendida. Veja que eles tinham uma autoridade poderosa, mas mesmo assim foram enganados pela mentira de homens. Mas aí o Espírito Santo disse: Pedro, é mentira, é mentira, eles não são submissos a você, eles estão mentindo para você. Meus amados irmãos, toda insubmissão um dia se revelará. Todo ato de submissão não fica nas sombras, um dia vem a luz. Isso destrói ainda mais a sua vida, porque você fica envergonhado e deixa de participar de um plano poderoso debaixo da submissão. Eu me lembro de Lucas capítulo 5, que conta que Pedro estava pescando, e ficou a noite inteira pescando. Depois de uma noite inteira pescando, adivinha o que ele pegou? Nada. Eles estavam lavando a rede, Jesus chega. Olha Jesus chegando. Quando Jesus chegou, Jesus falou assim: eu vou usar o seu barco aí, posso usar? Pedro fala: pode usar. Ele vai e sobe no barco, e de dentro do barco, talvez o vento já estava correndo em direção à praia, e Jesus então agora tem a sua mensagem, a sua fala, agora propagada para a praia, e Jesus começa a falar, e quando Jesus falava, era encantador demais. Quando ele acaba de falar, está todo mundo assim, ó. Ele vira para Pedro e fala assim: ô Pedro, joga a rede no mar aí, dá uma pescadinha. Pedro fala assim: Senhor, eu sei pescar. Senhor, eu tenho experiência em pescaria. Senhor, eu conheço essa região aqui muito bem. Senhor, eu tenho redes maravilhosas, eu as confecciono junto com João, Tiago, André, a gente é fera nisso. Hoje não tem peixe, eu estou exausto, eu passei a noite inteira e eu não peguei nada, não tem peixe, mas sob a tua autoridade, sob a tua palavra eu vou lançar. Foi debaixo da submissão que ele lançou a rede dele. Tem muita gente que quer lançar suas redes sem submissão. Independência, quando tem vitória, vai trazer autossuficiência, e autossuficiência
é o mesmo problema que Lúcifer viveu. Meus amados irmãos, ele pega a rede junto com os discípulos e e quando ele puxa a rede, o que aconteceu? Peixe para danar. Mas tanto peixe, que eles começaram a puxar, e Pedro falou: vai arrebentar a linha, ajuda aí, vai virar o barco, é peixe demais, porque nós lançamos debaixo da autoridade que Ananias e Safira não conheciam. Ananias e Safira podiam chegar para Pedro e falar assim: Pedro, eu queria te falar uma coisa, fizemos besteira, foi mal, sorry, para entender uma parte do sermão. Mas não, todo posudo, o Ananias, pois é, eu dei tudo mesmo. Se tivesse arrependido, não tinha morrido. 3 horas depois, vem lá a Safira, cheia de bolsa do Vila de Mol. Deu tudo, mas estava com dinheiro. Aquele bando de bolsa, ô irmãos, Deus é fiel, o shopping está uma beleza. Aí o Pedro fala assim: está vindo o Vila de Mol, querida? É, Pedrinho, que bênção, Deus tem abençoado. Aí Pedro pergunta: vem cá, você deu tudo? Foi, demos tudo, nosso coração é muito generoso. Teu marido já morreu, vai fazer companhia para ele. E ela morre também. Primeira coisa, você nunca dará o seu melhor para Deus, se você fizer por obrigação. Segunda coisa, você nunca dará o seu melhor para Deus, se você não tiver a real motivação, uma boa motivação. Você nunca dará o seu melhor para Deus, se você não estiver debaixo de submissão do seu pai, da sua mãe, da sua família, do seu esposo, do seu pastor, do seu líder de célula, da sua igreja. Mas em último lugar, na avaliação do Espírito Santo, você nunca fará o seu melhor se fizer as coisas sem muita oração. Você nunca dará o seu melhor se você não fizer com muita oração. Meus amados irmãos, versículo 3, nós vemos assim: então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Você sabe por que o diabo encheu o coração dele? Porque estava vazio. O diabo só não vai encher teu coração se você encher da palavra e da presença de Deus. Coração vazio, diabo enche. Coração cheio, o diabo joga um pouquinho, mas é minoria. É uma gota. E aí você está recebendo mais palavra, e então vai enchendo de novo e vai expurgando, vai jogando fora o que o diabo colocou. Você está sempre renovando e enchendo o pote, querida. Se o saco estiver vazio, o diabo bota o que ele quiser. Mas se o saco estiver cheio, não tem para o diabo. Quem crê nisso, amém? Eles não estavam orando, eles não consultaram a Deus, eles simplesmente pegaram o dinheiro e falaram: aqui ó, a gente tira a onda na igreja, diz que deu tudo, não dá, segura o dinheiro e a gente vai fazer a nossa festinha. Ananias e Safira acharam que poderiam mentir ao Espírito Santo de Deus. Ananias era o chefe da família. Ao invés de instruir sua mulher a ter vida de oração, ele disse para a mulher: minta comigo. A mentira do líder levou a família à morte. Homens que aqui estão, vocês precisam transformar seus filhos e mulheres em filhos e mulheres de oração. Mulheres que aqui estão, vocês precisam ser incentivadoras, motivadoras da fé e da oração na casa de vocês. O André falou um negócio legal. Jesus passava horas com Deus e resolvia em segundos. Nós passamos horas com problema e segundos com Deus.
Por isso não temos os resultados que ele tinha. Meus amados irmãos, Ananias e Safira esqueceram o que Lutero disse. Tempos depois, ele vai dizer assim no século XVI: se eu não dispensar 2 horas em oração todas as manhãs, o diabo terá vitória o dia inteiro. Lutero disse: hoje tenho muito a fazer, portanto hoje vou precisar orar muito. Stanley Jones disse: se eu tivesse um dom, e um único dom, para servir a igreja cristã, eu ofereceria o dom da oração. Pois todas as coisas resultam da oração. A oração fortalece a vida total. Descobri que pela efetiva experiência, sou melhor ou pior à medida que oro mais ou menos. Se a minha vida de oração se eleva, a minha vida como todo se eleva com ela. Se a minha vida de oração falhar, vai falhar toda a minha caminhada. Ser bem sucedido aqui é ser bem sucedido em todas as coisas. Na oração ou falta dela, é que a batalha da vida espiritual é perdida ou vencida. E uma coisa que eu sempre me perguntei: como é que pode o miserável do passarinho parar num fio ou num galho e não cair? E dormindo. Falei, meu Deus, até acordado eu estou caindo. Eu estou tropeçando. O desgramado vai lá e dorme num fio. E não cai. Eu ficava encucado com isso. Que sensibilidade esse miserável tem de equilíbrio. Até que eu descobri que o passarinho, quando ele se ajoelha, ele estica uns tendões que fixam suas garras, e elas não têm como abrir. Por isso, ao ficar de joelhos, ele está preparado para ficar preso, tensionado ali, sem escorregar para um lado ou para o outro, e ele não cai de galho nenhum. E aí eu entendi que na nossa vida é do mesmo jeito. Quando a gente se ajoelha, a gente tem os tendões de Deus para nos fazer ficar de pé e não cair dos galhos da vida. Quando a gente se ajoelha, a gente tem a presença de Deus para fazer com que a gente, mesmo num galho, mesmo num fio, mesmo num lugar perigoso, com chance de queda, mesmo que a gente esteja dormindo e não vendo os perigos ao redor, a gente não cai, porque Deus é o tendão que nos sustenta. Teve um grande avivalista do passado, ele nasceu em 1703, portanto século XVIII, o seu nome, John Wesley. John Wesley era missionário, John Wesley era um pregador, um homem requisitado, um homem muito especial. Ele fez muita coisa boa no século XVIII, e ele foi para os Estados Unidos como missionário. Ele pregou nas 13 colônias norte-americanas, mas com o tempo, ele ficou decepcionado com os resultados. Com o tempo ele ficou triste, ele falou, eu não vejo que Deus está fazendo algo que só Ele poderia fazer através da minha vida. Eu não vejo que Deus está fazendo algo poderoso através da minha vida. E ele decidiu desistir de sua carreira missionária. Aí John Wesley pegou um navio para voltar para a Inglaterra e parar sua jornada missionária. Dentro do navio, ele encontrou alguns irmãos morávios, alguns homens que viviam numa comunidade morávia do Conde Zinzendorf, gente que tinha uma vigília de 100 anos ininterruptos,
gente que se vendia como escravo para poder evangelizar os escravos pelo mundo afora. Gente que se embrenhava em lugares terríveis, de pobreza absurda, de sofrimento, de doenças, dando a sua vida para levar salvação aos homens. Gente apaixonada, gente que foi para um novo patamar. E John Wesley, quando estava desistindo da sua carreira missionária, encontrando com os irmãos morávios naquele navio, foi ministrado por eles, viu a paixão deles, e o Espírito Santo pegou. E quando o Espírito Santo pega, meu filho, não dá para reclamar, não dá para resmungar, não dá para mimimi, você só quer servir. Você trabalha, você estuda, você faz tudo, você joga bola, você quer servir a Deus, você quer engrandecer o nome de Deus, você quer fazer algo diferente, você quer impactar multidões, você quer salvar os casamentos, você quer salvar os drogados, você quer a glória de Deus. Quando o Espírito Santo te pega, tudo muda. Quando aquele homem chegou na Inglaterra, chegou um homem que da desistência passou agora para a insistência, da tristeza com a obra que ele fazia, veio agora uma motivação absurda, e ele começou a atear fogo na Inglaterra com a glória de Deus. Wesley pregou para multidões, 10.000 pessoas, 12.000 pessoas se amontoavam, e ele sem microfone anunciava o que era o poder e a glória de Deus, porque um dia conheceu o Espírito Santo de Deus. Sem oração não dá, sem oração não chega lá. Quando ele conheceu gente que orava, a vida dele mudou. Meus amados irmãos, quero concluir essa mensagem dizendo: como é que está a sua vida como um todo? Como está a sua forma de viver a vida? Primeiro, está fazendo as coisas por obrigação? Segundo, qual é a motivação do seu coração para o que você faz? Terceiro lugar, você é alguém que sabe trabalhar bem com a palavra submissão? Em quarto e último lugar, como está a sua vida de oração? Se você hoje pensar nisso, eu quero te dizer uma coisa: a avaliação do Espírito Santo de Deus será de aprovação sobre a tua vida. A palavra do Espírito Santo de Deus será de toque da fé sobre a tua vida. O final de Ananias e Safira foi morte, o final da tua história é vida. Que Deus nos abençoe, amém. Queria convidar você agora a ficar de pé para a gente orar e encerrar esse culto. Quero te convidar agora a clamar a Deus que faça uma mudança muito radical na sua vida. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, eu não sei se você tem vida devocional, eu não sei se você busca o Espírito Santo, eu não sei se na avaliação dos homens você está recebendo aplauso, mas na avaliação do Espírito Santo você está com nota baixa. Eu não sei se aqui na igreja eu estou te aplaudindo, mas na sua casa sua mulher está chorando. Eu não sei se aqui na igreja você está ganhando um monte de gente, mas na sua casa você está perdendo seus filhos. Mas eu tenho uma boa notícia: hoje, nesse dia histórico, Deus te trouxe até aqui para falar o teu coração e para dizer para você que a partir de hoje a avaliação de Deus, a avaliação do Espírito Santo na sua vida será muito positiva, porque você não vai fazer por obrigação, porque você vai rever a sua intenção, porque você não vai ter bloqueio com submissão, e porque você a partir de hoje vai decidir ter uma vida o sermão é seu, pregue por aí.
Pregue por aí. Sai daqui contando para alguém. Pregue por aí. Tão simples essa mensagem. Palavras fortes. Vamos lá de novo? Primeira palavra é obrigação. A segunda é motivação. Terceira é submissão. E a quarta é oração. Olha aí, você está com o sermão prontinho. Você nem precisa falar a fonte, você fala que foi o Espírito Santo, porque foi Ele mesmo. Eu creio que Deus está fazendo algo lindo aqui agora. Eu sinto que o Espírito Santo está agindo aqui agora. Eu sinto que tudo que a gente está vivendo como igreja é tratamento do Deus vivo sobre nós, para que a gente viva uma nova etapa. Eu queria perguntar para você, se você precisa dar perdão a alguém aqui na igreja, talvez a mim, eu te magoei com uma coisa que eu falei, não sei. Quero te perguntar se você hoje quer rever a sua forma de viver com a sua família. Eu não sei se você quer repensar o que você está vendo na internet, mas eu queria que agora você se curvasse diante de Deus e dissesse: hoje eu estou tendo um encontro com Deus vivo. Hoje o Espírito Santo está conduzindo as minhas etapas de vida. Hoje eu vou sair daqui marchando, e eu vou viver uma vida abundante, eu vou caminhar em vitória, eu vou viver algo sobrenatural com Deus. Deus é comigo, e eu não vou dar mole para o diabo. Você está crendo nisso? Amém? Então repete comigo essa oração, diga assim: eu creio que hoje o Deus vivo está aqui, e falou comigo, e me abençoou, e eu não vou dar bobeira para a cilada do inferno. Eu vou viver a plenitude de Deus. Eu creio que o meu Deus me fará fazer, pela minha família, pelas pessoas, pela obra de Deus, as coisas por paixão e não por obrigação. Eu quero uma boa intenção, uma boa motivação para tudo que eu vou fazer, e eu quero caminhar com a minha igreja, com a minha família. Eu não vou abrir mão de submissão. E para terminar, eu estou entendendo que eu preciso ter muita oração. Meu Deus, me enche com a tua glória. Eu vou sair daqui por uma semana de vitória, de alegria, de poder de Deus. Eu vou unir a minha família, eu vou trazer meus filhos de volta, minha mulher, meu marido, meus pais, minha casa. Eu serei a voz do Espírito Santo por onde eu passar, em nome de Jesus, amém.